Bem, é com satisfação que o portal Sublinhado aqui de Concórdia vai conversar com o meteorologista Murilo Lopes, Universidade Federal de Santa Maria, e faz parte, é membro da plataforma de registro e redes de observadores voluntários de tempestades, Prevots. Murilo, muito obrigado por nos atender, até porque agora nas últimas horas se deu esta chuva de granizo fora da curva em Erechim. O pessoal está sofrendo muito no Alto Uruguai gaúcho, alguma coisa aqui também no Alto Uruguai catarinense. E eu vou perguntar para você se está acontecendo uma frequência maior de chuva de granizo, comparando a outros anos, outras décadas, enfim. E se o tamanho também da pedra tem aumentado ou não, já aconteceu isso em outros momentos mais distantes, em outros idos mais distantes, satisfação. Caseiro, obrigado pelo espaço, né? Nós temos um registro, infelizmente, muito recente desses eventos aqui no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Então, esse cenário, né, de nós termos uma estimativa dessa tendência de aumento de frequência, infelizmente, ainda não é possível, né? Nosso banco de dados da Prevost, da Press, mais especificamente, vem desde 2018. Nós estamos trabalhando, né, para poder levantar casos antigos e complementar essas informações para um período prévio a 2018, porque daí nós conseguimos sim traçar tendências, né? Mas isso já é possível através de hoje nós temos modelos matemáticos, né, que permitem a informação mais passada, né, como se fosse um modelo de previsão no tempo, mas para a gente obter condições passadas, né. Nesse caso aqui para o sul do Brasil a gente tem registros já antigamente de pedras de grande tamanho no Rio Grande do Sul, especialmente também, e também em Santa Catarina. Nós estamos numa das regiões mais favoráveis a tempestades severas no mundo, né. Inclusive áreas da Argentina e do nordeste da Argentina, especialmente aquela região de Córdoba, e também a divisa, a tríplice fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina, se categorizam como uma das regiões que mais tem registro de granizo severo no mundo, né? A frequência também é relativamente alta. Então, esses eventos eles acontecem aqui na região. Infelizmente, ainda não temos como dizer se essa tendência de aumento ou de pedras maiores é real ou não, né? Essa impressão que as pessoas têm, porque ainda nos faltam dados, né? A gente está com um período muito curto de avaliação. Para a Europa, que existe um período mais longo de dados, algumas pesquisas recentes mostraram, especialmente na região da Itália, que as pedras de granizo têm se tornado maiores por lá. Mas eles têm um banco de dados desde a década de 50. É coisa que nós não temos aqui no Brasil ainda, infelizmente, né? Mas que nós estamos trabalhando para poder fazer um levantamento maior no futuro e a gente conseguir confirmar se essas tendências existem aqui no Brasil também, ou não. Olhei um material seu de que falava ali, ou um material que estava ao seu nome tinha esse dado, talvez não é exatamente seu, que em Bagé, e eu não peguei o ano, teve uma pedra de quase 15 centímetros de diâmetro. Esse seria o recorde, talvez, aqui pelo sul do Brasil. E até o que é 15 centímetros de diâmetro? Tenho ideia, mas só pro meu internauta. Aqui em Erechim ontem teve algo quase tipo bola de golfe, ou quase tamanho de ovos, enfim, aqui em Erechim. E o que Sim. seria esse 15 centímetros de diâmetro? E existe mesmo esse dado? Sim, nós temos esse registro em 2024, né, um evento em setembro, em Bagé. E depois, na primavera, no verão seguinte, nós tivemos em São Lourenço do Sul também pedras de granizo que chegaram a mais de 14 centímetros. Né? Então, a gente tem, por uma margem de estimativa, né, esses dois locais, em São Lourenço do Sul e também em Bagé, no Rio Grande do Sul, ambas as cidades com granizo ao redor de 14 centímetros, 14,2 centímetros, assim, que são os recordes que nós temos no Brasil desde 2018, quando nós começamos a plataforma. Né? Então, eu tenho aqui um modelo 3D dessa granizo de Bagé, exatamente isso, né? E aí o diâmetro, né, se a gente for pensar, seria a distância, né, de uma extremidade à outra da pedra de granizo, né? Pensando lá na matemática básica, né, se nós tivéssemos um círculo, se ela fosse perfeitamente esférica, o diâmetro, né, o raio seria a distância do centro até a borda, né, e o diâmetro seria duas vezes do raio, então de uma extremidade à outra da pedra de granizo, né? E aqui, essa daqui é em tamanho real, tá? É um modelo em tamanho real do granizo que nós tivemos lá em Bagé, né? Então, se a gente coloca ele na mão, a gente vê que é algo realmente absurdo, né? A dimensão dessa pedra de granizo, o diâmetro dessa pedra de granizo. E a gente está fazendo algumas estimativas, tentando entrar em contato com os moradores de Erechim, exatamente para saber se alguém fez alguma foto, alguma estimativa com a mão também das pessoas, que não é o mais ideal, né? O ideal é que as pessoas, claro que nessas situações muito catastróficas, né, como a gente teve em Erechim, o granizo, infelizmente, fez danos severos em diversas construções. O ideal, a gente recomenda às pessoas, é registrar alguma foto com tamanho
de objeto conhecido, né? Por exemplo, uma moeda, uma caneta, né? Que isso permite a gente ter uma estimativa do tamanho dessas pedras de gelo, mas a gente já está vendo ali registros certamente maiores que 10 centímetros em muitos locais da cidade. Muitos vídeos e fotos, né, já trazem pedras maiores que 10 centímetros, mas certamente esse granizo pode ter sido maior em alguns pontos. Então eu vou lhe enviar uma depois que eu recebi, que eu até repliquei. Eu não coloquei no meu site, porque eu não acreditei. Eu repliquei a pessoa dizendo que aquilo ali era um acúmulo de pedrinhas que elas acabaram se juntando. Vou lhe enviar. Eu lembro no Perfeito. tempo nosso de criança, quando a gente estava indo para a escola, voltando para a escola a pé, e dava uma chuva de granizo, a gente tentava juntar um monte de pedrinha, colocar no bolso, ver se pode, para chegar em casa e mostrar para os pais. Chegava lá, parecia que tu tinha urinado nas calças, porque não ficava nada, né? Porque eram pedrinhas pequenas realmente. Ô Murilo, essas pedras, por que elas, tipo essa de 10 centímetros, 15 centímetros, quase 15 centímetros de diâmetro, elas não sei se a palavra é dissipam, tem uma causa porque elas não estão se dissipando ou já é assim também, enfim? Nós temos uma condição de tempestades que podem produzir granizo, né? E temos algumas situações mais específicas, que é que nós tínhamos ontem em grande parte do sul do Brasil, né? Isso incluía o norte do Rio Grande, extremo norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte de Santa Catarina e o Paraná, que é uma condição atmosférica que favorece com que o granizo ele permaneça dentro da nuvem, né? Numa fase que a gente chama de zona de crescimento de granizo. Nesse setor nós temos temperaturas bastante baixas, né? Nós estamos falando de temperaturas abaixo de 0 graus, né? E aí a gente começa a ter o congelamento das gotas de chuva ali, abaixo de 0 graus, e aí o granizo ele começa a se formar. Quanto mais tempo, o que a gente chama de embriões de gelo, né, que são os pequenos fragmentos de gelo que iniciam a formação do granizo, permanecem nesse setor, numa condição atmosférica bastante favorável, a gente vai ter esse crescimento de granizo acontecendo, até que chega numa dimensão, um diâmetro, né, que o ar quente que está alimentando a nuvem de tempestade não é capaz de sustentar aquelas pedras e elas caem. Então a gente tem esse cenário acontecendo, especialmente em situações específicas. Esse granizo pode ficar muito tempo nessa região favorável ao crescimento dele, e aí a gente tem esse registro de pedras de grande dimensão, né, que a gente chama de granizo gigante, quando supera os 10 centímetros. Então, nesse sentido, assim, a gente está vendo um cenário que ontem era bastante favorável e que acabou se confirmando, né? Então, as tempestades foram muito eficientes, né, manter o granizo nessa faixa de crescimento, e aí todo conteúdo de umidade que vai formando gotas, que a gente chama de gotas super resfriadas, que são aquelas gotas que estão acima da faixa de 0 graus, né? Então, uma região da nuvem que já está com temperatura negativa, mas ainda permanecem líquidas, né? Que nem a cerveja no congelador. Então, a gente consegue ter esse crescimento muito amplificado rapidamente, né? E quanto mais tempo o granizo estiver nessa região, a tempestade conseguir manter ele ali, maior vai ser o resultado. Então, por mais que ele perca um pouco do seu diâmetro na queda, que isso acontece, né? Mas ele consegue chegar ainda com um grande tamanho na superfície. Ok, estou conversando com o Murilo Lopes, meteorologista, mestre em meteorologia, né? E a minha última pergunta é possível prever precipitação de granizo como se prevê precipitação de chuva? Hoje é mais fácil. E outra, vai chegar um dia que será possível prever o tamanho do granizo que vai se precipitar? Ah, tá chegando em Erechim, atenção Erechim, vai ter chuva de granizo. E atenção, a chuva de granizo em Erechim pode chegar a tantos diâmetros ou não? Bom, nós temos uma possibilidade hoje, né, de previsão muito boa em relação às condições favoráveis à ocorrência de granizo, assim como nós temos a condição favorável à ocorrência de tornados, por exemplo, né? Principalmente porque o granizo é um cenário mais tranquilo de se prever, né, que demanda menos interações entre as escalas de movimento da atmosfera. No caso do granizo, a gente consegue fazer essa previsão com alguns dias de antecedência, né, mas mapeando uma região especificamente. Para a gente ter um alerta específico para as cidades, a gente precisa de informações dos radares meteorológicos. Os radares eles vão fazer a varredura da atmosfera, como um radar aeronáutico, né? Só que ao invés da gente estar observando aviões, o alvo vai ser a nuvem de tempestade. E aí com esse radar a gente consegue, através do envio de uma onda eletromagnética e o retorno dela para o radar, a gente consegue ter uma estimativa do tamanho das partículas que estão dentro dessa nuvem. Isso é possível, a gente consegue ter uma estimativa muito boa, por exemplo, até mesmo do tamanho do granizo que está dentro da nuvem de tempestade. E aí, a partir do momento que essa tempestade começa a produzir granizo, começa a ter essas pedras maiores, né, é possível enviar alertas assim, a curtíssimo prazo, né, para a cidade tal. A previsão para as condições de formação do granizo, com alguns dias de antecedência, ela não consegue especificar uma cidade, por exemplo, né, que pode ser afetada. Mas o acompanhamento com o radar meteorológico permite, né, com intervalo aí de alguns minutos, a gente possa, pelo menos,
a cidade tal vai ser atingida pela tempestade e ela está com um granizo grande dentro dela, né? Isso pode causar transtornos. Então, com alguns minutos ali, a gente está falando ao redor de 15, 20 minutos, a gente consegue antever. Por isso que a gente precisa de mais radares meteorológicos, né? Fazendo uma cobertura bem ampla do estado. Para a região de Erechim, nós temos o radar mais próximo localizado em Chapecó, em Santa Catarina, né? Mas aí um radar da Defesa Civil de Santa Catarina, e ainda não existe uma interligação ainda tão forte no compartilhamento dessas informações entre os centros regionais, né? Então, a partir do momento que nós tivermos uma rede de radar que consiga cobrir com proximidade, né, as regiões do estado do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina já é um estado que consegue isso, a gente consegue ter uma estimativa melhor. Só uma água aqui. Eu não sei se. Eu falei para finalizar, mas eu não sei se tu queres entrar nessa seara, enfim, até porque são coisas óbvias. E quanto a granizo, como se defender? Enfim, um granizo que você mostrou aí mata um gado, mata uma pessoa, mas assim, causa danos que nem igual a Erechim, diversos. É não sair dos automóveis, né? Dos veículos, deixe que a lataria fazer o que, né? Hoje tem seguro, enfim e tal. Jamais ir na chuva de granizo. Sobre. Aí já sai um pouquinho também, né? Do teu entendimento, mas claro que a gente pode conversar num todo. E Erechim está com mais de 70 pessoas machucadas, quer dizer, jamais subir em telhados para tentar reformar ou cobrir o imóvel, enfim, ou você tem alguma outra dica específica em relação a isso? Bom, em relação ao granizo, sempre o importante é evitar, né, e se as pessoas estiverem dentro de veículos, né, a questão de procurar um abrigo, né, se possível o veículo colocar embaixo de uma cobertura, de alguma garagem ou de algum posto de combustíveis, isso ajuda, né, ou de uma aba de algum prédio, algo que seja possível, pelo menos para evitar um transtorno maior, porque a questão que nós vimos, né, quando se graniza de grande tamanho, acontece muito a quebra dos vidros, né, tanto frontal quanto traseiro do carro, às vezes até mesmo lateral, se o granizo é acompanhado de vento, isso pode machucar as pessoas com estilhaço. Hoje o para-brisa de carro, ele geralmente não, ele trinca, mas não colapsa, né? Mas em situações de granizo muito grande, ele pode quebrar, né? A gente viu isso em Erechim. Então isso pode machucar as pessoas. A mesma coisa que quem estiver em casa, né? Evitar ficar próximo às janelas, né? Às vezes o vento pode arremessar algumas pedras, quando está acompanhando a tempestade, pode arremessar algumas pedras e isso pode provocar estilhaço, né? Pode machucar as pessoas. Então é sempre a ideia, se possível, procure abrigo em casa, evite ficar na rua, né? Porque essas pedras de grande tamanho, elas machucam, realmente, né? A gente viu alguns animais mortos, inclusive, né? A gente recebeu imagens de galinhas que morreram por causa das pedras. Então, esses animais, eles também estão expostos, né? E a gente tem uma ideia, baseada no que acontece com eles, o que pode acontecer com as pessoas, né? Então, algumas machucaduras mais fortes podem acontecer, né? Porque tendo pedras de grande tamanho, essa velocidade com que esse granizo cai é bastante forte. Viu como Então, foi importante, foi procure um lugar importante fechado. perguntar. Ó, ficar dentro de carro no momento parece ser seguro, mas pode não ser também. Bom, e lá vem a pergunta mico. Eu estou estendendo com você. Lá vem a pergunta mico, mas não ria. A gente fez como criança também, tem muitos que fazem agora, e não só crianças, adolescentes e olha, se bobear, adultos. A água do granizo é uma água limpa? Porque a criança que pega pedra, vai chupar, até um adulto ali fazer um vídeo, um selfiezinho, pode estar poluída, enfim, é mico essa pergunta, se for, terminamos aqui daí, tá? Não, assim, é uma pergunta bem válida, né? A gente tem uma condição que o granizo ele se forma com a água que evapora, né? Então, assim, a gente tem fontes de umidade, mas essa umidade ela fica na atmosfera e pode interagir com outras partículas, né? O próprio processo de formação das gotas de chuva depende, às vezes, de presença de poeira ou de algum outro material que esteja na atmosfera para ajudar ao crescimento das gotas, né? Então, existem alguns materiais que estão em suspensão na atmosfera que podem estar, provavelmente estão dentro das pedras de granizo também. Eu vi algumas pesquisas já que fazem exatamente o levantamento biológico do que pode ter dentro da pedra de granizo, né? Eu não vou lembrar em detalhes agora de cabeça, mas a princípio não existe um problema, né? As pessoas consumirem o granizo, Mas não é picolé, né? mas Mas não é picolé. não é picolé, Não, exatamente. mas eu Então, digo até assim, para tem animais, um né? Até material para ali que a gente não animais, conhece. porque vai derretendo até para animais, enfim e tal, né? Exato. Geralmente
o que vai estar acontecendo com o granizo vai ser basicamente o que está acontecendo com a chuva, já que a tempestade está causando. Então, aquele material, se existe algum material de partículas que a tempestade está trazendo junto com a chuva, o granizo apenas vai estar junto ali no meio. Então, a gente vê esse cenário principalmente, né, que não é recomendado no caso que a gente tinha alguns anos atrás, 2 anos atrás, na questão das queimadas, né, que aí nós tínhamos aquela chuva escura, né, e as pedras de gelo também traziam aquele material dentro, né, mas de fuligem, resultado das queimadas. Mas no caso de agora, assim, quando a gente tem uma atmosfera um pouco mais limpa, né, não é um problema, é que nem beber água da chuva, né? Mas é um cenário que existem alguns micro-organismos, certamente, dentro Só do para deixar granizo, como claro, acontece com a... Murilo, e agora realmente finalizar, você mostrou aí, né, o 3D daquela pedra de Bagé de 2024, de quase 15 centímetros de diâmetro. Não é que a chuva de granizo seja uniforme daquela pedra. São vários tamanhos, talvez aquela foi a maior, né? Como o Erechim também ontem. Teve pedras menores, do tamanho de bola de golfe, uma que eu vou te mostrar que deve dar uns 7, 8 centímetros ali de diâmetro, talvez. Uhum. Ela não é uniforme desse tamanho, né? Não. A gente tem... É interessante pensar na tempestade como se fosse uma pancada de chuva de verão, né? Então, nesse sentido, o granizo ele vai ser como se fosse a região de chuva, né? Quando a gente está no período de verão, é muito claro a gente vê isso, né? A gente vai por setores, a gente pode cruzar uma nuvem, uma pancada de chuva de verão, a gente vai ter chuvas mais fracas na borda, né? Depois a gente chega no centro da nuvem e tem uma chuva mais intensa, né? Com granizo isso acontece um pouco diferente, mas é bastante parecido, né? A grande questão é que as pedras maiores elas vão estar próximas aonde o ar mais aquecido alimenta a nuvem de tempestade. Então, essa corrente de ar ascendente, ar mais quente e úmido, ela vai ser a responsável por manter o granizo suspenso dentro da nuvem de tempestade. Então, logo, quanto mais perto dessa região da corrente ascendente, da nuvem de tempestade, né, esse ar quente que está subindo, maiores vão ser as pedras. Né? Quanto mais em direção à região de chuva, né, vão ser pedras menores. Então, isso vai variar espacialmente. A gente tem, geralmente, a região de granizo bem grande ali, afetando uma área pequena, né, e os demais setores da tempestade estão produzindo granizo menor. Né? Nesse caso, a gente pode ter uma eficiência maior da tempestade em produzir granizo, como aconteceu ontem, e aí a gente tem um pouco maior essa área de granizo grande, mas isso geralmente é pequeno. Às vezes, em cidades maiores, alguns bairros nem registram granizo. Mas o que eu quis dizer até, assim, para clarear, essa pedra lá em Bagé pode ser que só foi esta que caiu desse tamanho. Exato, dificilmente vai ser ela, só uma, tá? Porque a condição favorece o crescimento de pedras de grande tamanho, e a gente vai ter várias desse tamanho. Né? Esse caso de Bagé, essa certamente foi a maior que foi documentada, né? Mas a foto que nos enviaram, inclusive, tem algumas maiores que 10 centímetros ao lado dessa. Então, são várias, né? Esse setor que eu te falei, do próximo ascendente da tempestade, onde o ar quente ingressa na tempestade, se a gente tiver granizo muito grande ali, a gente vai ter várias pedras de grande tamanho, às vezes um pouco mais esparsos. Né? Às vezes até mesmo sem chuva. A gente viu isso em alguns vídeos de Erechim ontem, né? Alguns locais que tinha pedras bem grandes, não em grande quantidade, mas pedras bem grandes caindo, sem chuva, de modo bem esparso. Isso pode acontecer dependendo do setor da nuvem que se está. Né? Mas isso pode acontecer. Quando a gente tem pedras muito grandes, a gente não vai ter só uma, não. A gente vai ter algumas, pelo menos. Bom, mais uma entrevista combinada de 5, 6 minutos, e foi assim com o Maurício também, sobre o tornado, e acabamos falando por quase 20 minutos. Sim. Muito obrigado. Queres deixar algum contato? Não, eu acredito que, assim, a recomendação que a gente tem, né, é procurar esses eventos, procurar algum local seguro, né, e em relação à nossa rede social, o @Prevotes ali, a gente está sempre postando as previsões e analisando esses eventos severos, né, é o @Prevotes, _baixo, SVR, né, que é a nossa rede social ali, a gente, inclusive, tinha previsões de granizo de grande tamanho, né, maiores que 8 centímetros para ontem, nesse setor que vai do norte do estado até o norte do Rio Grande do Sul, até o sul do Paraná, né, que infelizmente acabou se confirmando, atingindo cidades, né, mas a gente está sempre atualizando as condições de tempo relacionadas às tempestades lá na nossa parte. Perfeito. Prevotes, TS mudo, mas eu vou colocar na matéria junto aí. Um abraço, muito obrigado. Perfeito. Abração. Tchau, tchau.